Nosso debate da educação hoje tem dois tempos, né? O primeiro tempo vai falar sobre a importância da educação física na formação de uma pessoa, sua aplicação e sua realidade. E no segundo tempo do debate, vamos falar de educação inclusiva. Escalados para esse primeiro tempo aqui pelo meu querido amigo professor Ulisses Branco, o professor Rodrigo Gomes, organizador do GEP, os Jogos das Escolas Particulares de Ensino de Cabo Frio, e a professora Janaína Reveles, professora e palestrante. Estão conosco aqui no estúdio, ao meu lado e ao lado do professor Ulisses Branco, a quem eu dou as boas-vindas, dou bom dia. Bom dia, professor Ulisses. Bom dia, Sidney, bom dia, Rodrigo, bom dia, Janaína, bom dia a você, amigo telespectador. E é com uma honra que a gente vem trazer esse assunto para a gente estar debatendo aqui, porque eu percebo, Sidney, que quase nunca nos debates de educação se fala em educação física. E educação física é algo primordial, é algo essencial, fundamental na educação das nossas crianças, dos nossos jovens e na formação, né, dos cidadãos da nossa idade, do nosso país. Para se ter uma ideia, nessa parte introdutória, todos aqui já ouvimos falar de Platão, filósofo, só que Platão era o apelido dele. Não era o nome dele. Platão, na verdade, ele era praticante de luta greco-romana. E ele entendia, na filosofia em que ele defende, que é dualista, e que o corpo é apenas uma casca, vamos dizer assim, para a alma, para contribuir para que a mente consiga elevar os seus pensamentos e descobrir a sabedoria no mundo, a questão da observação. Então, isso há muitos anos já se vem falando na complementação, né, na formação de um todo, na formação do ser. E a educação física, ela faz parte disso, é uma matéria muito importante que a gente traz hoje para esse debate. É bom o tema, né? Professor Rodrigo, seja muito bem-vindo. Prazer enorme te receber mais uma vez aqui no nosso estúdio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Sidney. Bom dia, Ulisses. Obrigado pelo convite. Como o Ulisses falou, é importante a gente estar falando de educação física, que a gente quase nunca fala, né? A gente fala da educação, mas a gente dificilmente coloca a educação física nesses debates. E é um assunto, não querendo puxar a sardinha, né? Mas é um assunto importantíssimo. Verdade. Professora Janaína Reveles, seja bem-vinda, bom dia. Que bom tê-la aqui ao nosso lado. Muito obrigada mais uma vez aqui, já estou me sentindo da casa. E é muito bom estar falando da educação física, da importância da educação física, principalmente na educação infantil, onde desenvolve toda a psicomotricidade. Então, será um prazer estar aqui para contribuir para a fala da educação física e da importância da mesma nesse processo de ensino-aprendizagem. É importante essa tua fala, né? Porque você remete aqui para a educação infantil, para os primeiros passos, né, da criança na escola. E qual a importância, na visão de vocês, desse momento onde se alia tantas características importantes da educação e se aplica, né, até com a interdisciplinariedade, algumas questões básicas para a nossa caminhada ao longo da nossa vida educacional? O que vocês acham, hein? Assim, a educação física nas primeiras séries, na educação infantil, né, a creche, é fundamental, porque ali a gente começa a formar não só a questão psicomotora, né, a questão das valências físicas, mas a gente também consegue já começar a trabalhar toda a parte da formação do cidadão. A gente cria a questão da responsabilidade, a gente cria a questão do respeito, ele já aprende né, desde de novinho a questão do respeito ao professor, do respeito às normas, do que ser feito, como ser feito, até onde pode ser feito. E a psicomotricidade trabalhada na educação infantil, ela é fundamental para quando essa criança estiver no ensino fundamental, no ensino médio, numa faculdade, né, e até no mercado de trabalho. A gente consegue trabalhar toda a parte motora. A gente diz, né, que tem os alunos que brincam, mas eu não gosto de matemática, para que eu vou estudar matemática? E quando ele chega na fase adulta, ele vê que a matemática é importante em tudo, em qualquer momento que ele esteja. A educação física trabalhada na base segue o mesmo processo. Ele vai sentir essa diferença lá na frente. Entendeu? Num simples trabalho de espaço temporal, reconhecer o espaço que ele está, o corpo, a lateralidade, tudo isso vai influenciar no mercado de trabalho, vai influenciar em toda a vida dele lá na frente. Que diferença efetiva faz, professora? Eu ia aproveitar a fala do Rodrigo, porque não sei se você já passou por isso, mas muitos alunos, eu acho que esse conceito vem de casa,
acha que a educação física é só para brincar. É o mesmo conceito que tem a educação infantil. Não vou colocar na escola não, meu filho vai para lá só para brincar. É um brincar sim, porque a linguagem da educação infantil é o brincar, mas é um brincar direcionado, é um brincar educativo. E a educação física dentro da educação infantil, ela é muito importante, principalmente quando a criança chega no ensino fundamental, e ela precisa de toda uma concentração, porque para ficar sentado, 4 horas, você tem que ter essa formação do seu corpo, você tem que reconhecer o seu corpo. Para você segurar um lápis e escrever na folha do caderno, você tem que ter essa coordenação motora fina, bem desenvolvida. E isso tudo você faz na educação infantil, brincando, mas com a aula de educação física, que o aluno vai achar que está brincando, mas o professor está sabendo aonde ele está desenvolvendo e o que ele está desenvolvendo e a importância desse desenvolvimento, que eu falo muito que é da psicomotricidade na educação infantil, para estar fazendo essa formação do corpo dessa criança. Engraçado que isso se aplica muito até no treinamento esportivo em alto nível, A gente percebe muito essa aplicação, porque, vamos pensar no futebol, o jogador de futebol não curte muito história de trabalho físico, Já, treino físico. É o rachão, É o rachão, gosta do coletivo, nem tem mais coletivo hoje. Aí os profissionais da educação física, da preparação física, deram uma trabalhada nessas valências todas, e hoje o trabalho físico do atleta, do futebol e de outros esportes, ele tem toda essa ludicidade também. Ele faz o condicionamento, utiliza ali toda a força que ele precisa utilizar para os diversos movimentos, mas com bola, com outro tipo de atividade que não seja só aquela coisa mecânica que já foi adotada um dia. Isso muda também na escola? Essa característica também é assim? Muda também. É engraçado assim, aí falando até o lado do handball, que eu tenho um trabalho direto, na Europa, que é o berço do handball, eles começam a trabalhar com as crianças, as valências, a partir de 6 anos, 5 anos, específico para o handball. Só que eles não fazem um trabalho, eu vou ensinar o menino a arremessar com a mão direita e com a mão esquerda. Não, ele ensina o menino a chutar, coisa que ele não vai fazer no handball, mas ele vai precisar da perna para correr, ele vai precisar da perna para saltar. Então, se eu deixar para trabalhar isso com a criança com 12, 13, 15 anos, eu consigo? Consigo. Mas se eu trabalhar isso com 4, 5, 6 anos, quando ele tiver 14, 15 anos, ele vai estar fazendo muito melhor. Então, esse treinamento, todo esse trabalho, como foi dito a partir da brincadeira, lá na frente, talvez ele vá conseguir perceber a hora que ele está brincando, a hora que ele está levando a sério, a hora de um treinamento, vai tirar um pouco essa coisa, querer só o rachão, Ele vai entender a importância e a seriedade de um trabalho físico, por exemplo. Hoje em dia a gente até consegue já trabalhar, eu vejo muito isso com toda a equipe do Cabeça, do Costa Azul e ISR no futsal, eles fazem trabalho físico com os meninos com 6, 7, 8 anos. Claro que tudo direcionado para a idade, uma coisa construída de acordo com a idade, com as valências físicas que são necessárias. E outro dia até chamei a atenção numa das nossas transmissões, que a gente acompanha esse projeto, o Costa Azul e ISR, transmite os jogos dos meninos, E eu chamei a atenção do público para um determinado momento que eu observava a obediência tática de meninos de 8 anos de idade. Exatamente. É impressionante a forma pela qual eles absorvem aquela orientação tática, que é um negócio difícil, tem muito marmanjo que não faz. Eles têm uma aplicação daquilo impressionante. Inclusive rapaz. A seleção alemã, atual campeã do mundo, ela faz um trabalho junto com as escolas, a federação alemã de futebol, ela faz um trabalho de peneira junto nas escolas. Nas escolas já é passado um modelo de ensino na parte física, em que ali já é determinado alguns tipos de trabalho, há essa parceria, e também a gente vê em alguns outros países, por exemplo, os Estados Unidos, jogadores, aqui no Brasil também acontece, mas não com tanta frequência, que ganham bolsas em universidades também, porque se destacam em algum esporte, há sempre esse incentivo. E a pergunta que eu quero fazer também agora ao professor Rodrigo, a gente vive num mundo hoje muito virtual, Hoje a gente vive, a criança já nasce sabendo mexer no tablet. Estava conversando com uma diretora que ela conversou com os pais de uma criança que deram um tablet para uma criança de 2 anos e depois reclamaram que a criança quebrou o tablet. Ela falou, para você o tablet é uma coisa séria, para ele é só um brinquedo. E as pessoas até estão perdendo um pouco essa questão de praticar, em qualquer fase da vida. Mas isso dentro da escola, isso dentro da experiência de vocês.
a educação física vem tomando até uma importância maior, até para a prática esportiva, né? Hoje o Brasil, por exemplo, está entre, acho que abaixo dos Estados Unidos, se eu não me engano, se eu posso estar equivocado, mas a questão já é de crianças obesas, né? É muito complicado você conseguir aliar esse momento tecnológico com a prática da atividade física, com os estudos em geral, né? Então, assim, por exemplo, aí eu falo até com a experiência própria do que a gente tem feito no Instituto Santa Rosa, porque é uma escola particular, é uma escola que os alunos têm um acesso, né, às vezes mais facilitado a essa tecnologia, ao tablet, ao celular. Então, assim, a gente precisa criar uma integração com os alunos, criar um vínculo com os alunos, fazer com que eles tenham o momento deles lá, dos grupos do WhatsApp, do Facebook, do Twitter, das redes sociais, mas que eles queiram ter alguns momentos para o lazer, para um treinamento, para estar um grupo junto. Então, assim, a gente precisa achar mecanismos, né, ferramentas que façam com que o aluno se sinta interessado também naquilo. Não adianta a gente querer competir com a tecnologia, querer tirar a tecnologia, a gente tem que trabalhar junto com a tecnologia. Então a gente tem que conseguir... agregar, né, professor? Isso, fazer com que o aluno entenda que ele pode ter as duas coisas. Que ele pode ter o estudo, que ele pode ter a atividade física e que ele pode ter a tecnologia. Conseguir juntar, agregar isso. Isso é fundamental. Como é que você faz, por exemplo, no teu dia a dia, Rodrigo? A gente sabe que tem alunos que apresentam um pouquinho mais de dificuldade em certas disciplinas, né? E que às vezes curtem a educação física, gostam do esporte, gostam de participar, não só das aulas, mas das atividades extras nos esportes que representam aí as escolas nas competições, etc. e tal. Como é que é esse ponto de equilíbrio, hein? Como é que se usa a educação física para esse caso? Ela pode ser uma peça de motivação para esse aluno que às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade de concentração, a dificuldade do aprendizado e, consequentemente, tem uma dificuldade de notas, Rodrigo? Eu só quero acrescentar, até para embasar mais ainda a pergunta, tornar cada vez mais rica, a questão ao contrário também, do aluno que muitas das vezes não gosta de fazer educação física porque ele não tem a habilidade, não é que não tem habilidade, não foi desenvolvida, ou ele é um pouco mais tímido, essa questão da socialização também, e a questão que se trabalha essas diferenças, né? Sendo popular, o que é chamado de nerd na sala, né? Exatamente. Nerd, que muitas vezes, antigamente na educação, isso acontece até hoje, mas principalmente no setor público, infelizmente, a gente vê que é até motivo do famoso bullying, né? Muita coisa. A gente precisa entender o seguinte, a gente tem 3 públicos normalmente numa aula de educação física dentro da escola. O aluno que gosta, que faz qualquer coisa, que tem já uma aptidão para isso, que de repente foi muito bem trabalhado na educação infantil, né? Teve um trabalho, às vezes já tem também no DNA, tem tudo isso. A gente tem um aluno que não gosta, independente se ele é bom ou não, ele não gosta de educação física, não gosta, ele prefere pegar um livro só, estudar, prefere fugir da aula. E tem o aluno que adora, mas que não tem o menor jeito para coisa. A gente tem os 3 públicos. Se em qualquer escola, seja municipal, estadual, particular, esse público existe. Então a gente precisa conseguir criar aulas que a gente atenda a todo esse público, né? A gente precisa criar aulas, por exemplo, a gente precisa criar aulas com música, com dança. A gente consegue atingir um grupo. E aquele grupo que é bom no futebol, no handball, vai ter que se virar ali. E ali, o que de repente não é tão bom com bola, vai se sobressair. E aí é o momento dele. É o momento da gente mostrar para os outros alunos que ele também tem alguma coisa que ele faz bem, que ele às vezes é melhor do que o outro. E a gente conseguir transformar isso, criar para os alunos que não é uma competição. Que às vezes um aluno é melhor numa coisa, outro aluno é melhor em outra coisa, e a gente conseguir fazer com que eles experimentem tudo, entendeu? O mais importante é fazer com que o aluno experimente, é motivar o aluno a querer fazer a aula. Ah, mas eu não gosto disso, não quero fazer de jeito nenhum, não sei o quê. Traz o aluno para perto de você, coloca ele para te ajudar a dar a aula, coloca ele para te ajudar com os alunos criando umas questões, um relatório, alguma coisa. Não adianta eu simplesmente falar, você não quer, então senta ali e não faz. Não vou resolver. E essa questão do bullying, essa questão de tirar sarro com o aluno que não consegue fazer, você precisa exatamente criar essas aulas diferenciadas
para que naquele momento aquele aluno se sinta especial, para que ele queira fazer aquilo. E de repente, com essas aulas, ele se motiva a fazer alguns outros esportes que ele não vai tão bem. Então a gente não pode ficar preso aos famosos esportes de quadra, né? Handball, vôlei, basquete, futsal. A gente precisa fazer muitas outras coisas. Se torna até mais cômodo, até pela... Vamos botar aqui que algumas instituições, independente de ser pública ou privada, muitas vezes é dado o mínimo de educação física. Exatamente. Porque é obrigado a dar, muitas das vezes. E aí entra a motivação do professor. O professor precisa ter essa motivação, o professor precisa criar ferramentas. Por exemplo, a gente faz muito, eu gosto muito de fazer com os alunos o antigo taco na lata. E os alunos adoram. E é uma coisa que a gente consegue pegar material em casa, improvisado e fazer. Seja escola municipal, estadual, particular. Você consegue adaptar certas atividades. No atletismo você consegue adaptar, você consegue criar brincadeiras que você consegue fazer com os alunos, independente da classe social, independente de qual escola seja. Entendeu? Então, essa motivação do professor é fundamental. Tem gente que gosta tanto, rapaz. Meus filhos, quando voltaram agora da Paralimpíada, a gente foi ver um negócio que nunca tinha visto, que era o goalball. O goalball. Né? Acho que ninguém tinha visto o goalball antes da vida, pessoas. né? Pouquíssimas pessoas. E aí, ele já volta assim, caramba, isso dá para botar na gincana, que é uma já outra vai pensando, ferramenta. Né? Já vai criando. E essa história da gincana é outra ferramenta muito legal, que os profissionais da educação física em geral coordenam, né? E que acabam sendo também um caminho para envolver todo mundo, que às vezes não tem aptidão esportiva, não tem uma inclinação para fazer um esporte, né, em alto rendimento, mas que ali na gincana se solta, se integra e se inclui. Exatamente. A gente consegue, e aí entra a importância de você fazer um trabalho interdisciplinar, um trabalho junto com matemática, com português, com todas as disciplinas em geral. Numa gincana você consegue, por exemplo, fazer isso. Você tem todos os professores envolvidos, coordenação, direção, e você tem todos os alunos. Independente, o aluno que é bom com o esporte, o aluno que é bom na matemática, o aluno que é bom... Então você consegue criar, por exemplo, um circuito que ele vai ter que fazer lá um zigue-zague, saltar, passar embaixo, não sei o que, vai chegar lá no final e vai ter que resolver um problema de lógica. E aí, às vezes, aquele aluno que é muito bom só no esporte, ele vai fazer muito mais rápido que o outro, mas vai chegar lá na lógica e ele vai dar aquela travada. E o outro demorou mais para fazer, quando chegar lá, em 5 segundos ele resolve o problema. E eu acho que também, e aí você cria essa união. Exatamente. E criando essa união, exatamente que partiu do pensamento platonista, do homem dualista, né? Da questão do ser humano, da mente, do ideal e da questão do corpo físico. Há um debate hoje, principalmente eu tenho visto muitos professores e muitos especialistas na área de neurociência que têm falado isso aqui, que a gente tem que acabar com essa separação. A gente é um ser só. E acabar com estereótipos, né? De que aquele que é bom em uma atividade física não é bom, em matemática não é bom. Pode ser bom em tudo, exatamente. Sim. E aquele que não tem uma aptidão, como você falou, não foi trabalhada durante uma série, porque tudo também é questão que a gente vem falando de saber trabalhar, porque às vezes ele pode não ter muita habilidade, vou usar aqui um exemplo de futebol, mas ele pode ter uma inteligência visual, de espaços e saber ali como se posicionar, como trabalhar isso dentro ali para que seja colaborando com a sua equipe para que venha ganhar. Então ele usa até essa questão visual. Então a gente tem que acabar também com essa questão de que, o corpo é uma coisa, a mente é uma coisa. Nós somos uma coisa só, né, professor? E inclusive, a neurociência também vem trazendo à tona a questão de quando se pratica atividade física, você ativa neurotransmissores que vão até facilitar você na hora que você depois for estudada, vai facilitar a sua mente para um desenvolvimento maior, vai criar sinapses melhores dentro do cérebro, né, professor? Oxigênio, né? Com certeza. Não, só pegar a sua fala, aí a gente traz para o Gardner, né? Ele fala das inteligências múltiplas. Então, a gincana, que o professor acabou de citar, ele traz isso, porque eu não sou muito boa, né? Manda eu dançar, que você vai para a direita, eu vou para a esquerda, uma coisa assim, fora da realidade. Mas qual a área que eu sou boa? Né? Então, eu sou muito boa em matemática. E aí,
quando você traz essa gincana, o aluno ele vai poder se sentir bem, vai deixar de sofrer o bullying, porque ele tem a área da sua competência. Agora, a gente está falando de destaque, mas em relação à atividade física, independente de eu fazer certo ou errado, é importante eu fazer. Então, eu falo, não sei dançar, não tenho uma coordenação, né, daquela direita e esquerda muito boa para dança, mas eu danço, então estou fazendo atividade. E a gente tem que colocar para os nossos alunos que a gente tem que dar o melhor da gente. Se o meu melhor chega aos pés do professor, mas eu estou dando o meu melhor. Então, eu estou ativando, eu estou exercitando, eu estou fazendo atividade física. E voltando ao assunto, né, do tablet, e aí que você vê a importância da educação física. Porque eu tive uma infância que a gente podia brincar na rua. Eu morei na Roberto Silveira, onde todos os vizinhos se conheciam, e era muita criança da mesma idade, ia para a rua, a gente brincava de pé de lata, brincava de queimado. Hoje, quando a gente ensinou queimado na escola, era um ser de outro mundo. E a gente teve uma infância, e essas crianças hoje elas não têm. Então, aonde ela tem que desenvolver isso, essa socialização, é na aula de educação física. A importância é isso, e a gente tem que mostrar, lá na escola, na educação infantil, a gente chama recreação, porque eu acho que a educação física é muito pesada ainda para falar para eles, né? Eles falam assim, vou para a aula da recreação. E o ensino fundamental 1 e 2 é a educação física, com a Kátia e com o Rafael. Então, a gente tem que ali socializar, ali quebrar essas barreiras, desenvolver também a consciência sobre o bullying, respeitar, ensinar o outro a ajudar a agarrar, a chutar, essas coisas assim que tem dentro da educação física. Mas o que não pode é deixar de fazer, deixar de tentar, que um dia vai conseguir, ninguém nasce sabendo. Com certeza. Não adianta a gente deixar o aluno de lado, né? Como eu falei, a gente precisa, né, como a professora falou, a gente precisa trazer esse aluno para perto da gente e sempre tentar criar trocas com eles. O aluno que é bom em educação física e às vezes não é tão bom em alguma outra matéria, a gente cria trocas com ele. Olha só, vamos lá, cara, vou te ajudar aqui. Você pode pegar o aluno que gosta de você às vezes, porque o professor de educação física, para os que gostam, é o melhor professor. É a melhor né? aula. É a melhor aula, é o melhor professor que ele tem intimidade, ele conta as coisas, às vezes que ele não conta nem em casa. Então, você conseguir transformar isso num diálogo, numa conversa, numa troca para que ele vá bem nas aulas, nas outras disciplinas. E quando é ao contrário, a mesma coisa. Você procurar o professor, por exemplo, ele gosta de matemática, procura o professor de matemática, cria uma aula, entendeu? Que tenha o professor de matemática lá junto, ou que tenha aquela disciplina inserida, faz com que ele goste de participar da sua aula. O importante é ele fazer, ele experimentar. Tem que experimentar. Ninguém nasce sabendo. E às vezes a gente fica naquela coisa, eu sou péssimo no futebol. Às vezes ele vai descobrir que ele é bom no vôlei, às vezes ele vai descobrir que ele é bom na natação, numa luta. Então a gente precisa fazer ele experimentar tudo para que a gente possa ver um caminho que ele vai seguir. Ele não precisa virar um profissional da área, mas ele vai criar uma autoestima maior. A gente tem projetos sociais exatamente por causa disso, que usam o esporte como um todo, na parte de judô, xadrez, futebol, exatamente para a inclusão também do ser, na inclusão da pessoa. E até para trazer uma pergunta, essa questão que se traz a discussão, né, que do novo ensino médio, dessa reforma do ensino médio, as pessoas estão muito focadas no mercado de trabalho, numa competição que você tem que estudar, você tem que... minha meta é passar no Enem, vamos botar... A educação física não cai no Enem, o que eles geralmente falam, não cai no vestibular, eu tenho que me dedicar. E, na verdade, como a gente falou, ela vai colaborar para a melhora dele, até na questão de guardar as matérias e de aprender, né? Não, com certeza. A gente lá na escola, a gente procura até com os alunos do terceiro ano e eles cobram isso da gente. A gente tem lá, toda terça e quinta à noite, a gente tem um horário reservado para treinamento. E aí, acabaram as competições, a gente deu uma parada com esses horários. Os alunos do terceiro ano ficam cobrando da gente e a gente teve que voltar. Semana passada, ou retrasada, se eu não me engano, a gente retornou com esse horário de treino, que na verdade deixou de ser um treino e virou mais assim, uma semana é vôlei e uma semana é handball. E aí, eles não vão lá nem para ficar treinando, saque, ficar treinando, eles vão para jogar. Para quê? É uma horinha que eles têm para esquecer o estudo, para dar uma relaxada. A educação física do ensino médio é fora do horário, é no contraturno. Eles vão
Eles vão. É um horário que eles poderiam estar estudando para o Enem. O Enem chegando, eles fazem questão. E se a gente falar que a gente não vai, que teve um conteúdo... Não, professor, a gente precisa, porque é um horário para eles darem uma relaxada, para eles poderem esquecer um pouquinho, entendeu? Refrescar a mente, para depois chegar em casa e estudar de novo. Não adianta ficar só naquela rotina de estudo. Então a gente precisa... O esporte, a educação física, ela precisa nesse momento ser uma válvula de escape para esse aluno, um mecanismo de calmaria, para ele dar uma relaxada, para ele poder conseguir. Então a gente consegue caminhar sempre junto. Tudo é uma parceria. A educação física ela pode ser uma parceria com os alunos, com os pais, entendeu? Com outras disciplinas. É fundamental nesse momento. E aí vocês falavam ainda há pouco da questão do jovem incluído digitalmente, né? Todo mundo ficou muito assustado com a morte daquele menino lá em São Vicente, no litoral de São Paulo, um adolescente de 13 anos de idade que, ao participar de um game online, o chamado Shocking Game, o jogo da asfixia, ele morreu domingo em São Paulo diante do computador, porque ao perder um jogo foi desafiado ao interromper a respiração. Pela informação, ele utilizou uma corda que sustentava um saco daquele saco de areia de boxe, né? E acabou morrendo, né? Ele foi encontrado desfalecido, né, pela prima dentro do quarto do pai, onde estava jogando, e aí os históricos de conversa já mostravam que ele tinha participado de outras vezes dessa atividade. Nessa vez, lamentavelmente, ele não conseguiu resistir. Eu ontem recebi, aí quero dividir isso com a sociedade, né, um comunicado aqui da direção do Instituto Santa Rosa, onde meus filhos estudam, falando sobre esse tema, porque muitas vezes a gente não está atento ao que acontece nesse mundo virtual que vem para o mundo real e está dentro da nossa casa. Tá? Às vezes no nosso quarto, no nosso escritório, no computador das crianças, dos jovens, e nós pais, com as loucuras do trabalho no dia a dia, muitas vezes não estamos atentos para esse tipo de risco que se impõe dentro do nosso lar. A gente fica muito preocupado com o risco do assalto, com o risco do acidente, com os riscos que a rua trazem, né, para os nossos filhos, para os nossos netos no dia a dia. Mas talvez por não termos vivido nós, do nosso tempo de adolescência, essa realidade tão digital, esse mundo virtual que se transforma num mundo tão real, a gente não tem a atenção necessária para isso. Eu vou ler na íntegra, né, o comunicado que o Santa Rosa trouxe, porque achei muito propício e importante dividir isso com a sociedade. Estamos todos consternados com o falecimento de um menino de 13 anos, noticiado pela imprensa ontem. Isso aconteceu lá em São Paulo. O menino é o jovem de 13 anos de idade, lá de São Vicente. Deixa eu só buscar o nome dele, Gustavo Riveiros Detter, né? Foi ele que faleceu nesse lamentável episódio. Ele teria participado, segue aqui o comunicado, de um jogo online onde os perdedores têm que cumprir com o desafio do Shocking Game, o jogo da asfixia, onde a própria pessoa interrompe a passagem de ar com as próprias mãos ou com objetos para induzir desmaios, tontura ou estado de euforia. Existe a hipótese de que, após perder o jogo, o menino teria enrolado o próprio pescoço com uma corda que sustentava um saco de boxe no quarto. Tudo assistido pelos seus amigos online. Está comprovado que tinham pelo menos mais 3 amigos conectados com ele online em conferência. Após ser encontrado desmaiado por seus pais, por sua família, foi atendido pelo serviço de emergência, mas não resistiu e morreu no dia seguinte. Os jogos em que jovens interrompem a respiração para provocar desmaios e outras consequências físicas momentâneas não são novidade e, infelizmente, voltam a ser praticados de tempos em tempos. E pior, fazem vítimas, fatais ou não. O objetivo não é a morte, mas sim os riscos e toda a excitação de corrê-los. A impulsividade contribui para que muitos jovens repitam essa prática sem refletir sobre suas prováveis consequências. E aí a nota termina chamando a nossa responsabilidade, né, e a responsabilidade também do contexto escolar, na orientação, supervisão e esclarecimento dos adolescentes, que se faz de fato necessária nesse momento, e por isso eu trago essa nota aqui para o nosso grande público, para que a gente discuta isso nas nossas famílias. E o objetivo, né, do Santa Rosa e o nosso aqui também é sempre zelar pela segurança e pelo desenvolvimento dos jovens. Acreditamos que a divulgação e reflexão sobre esses jogos nos ajudarão a cumprir com essa nossa tarefa de educar. Eu faço eco, né, eu repercuto, amplio, né, para toda a comunidade de Cabo Frio essa discussão, porque ela é própria, é importante demais e tem tudo a ver com tudo que a gente tem discutido aqui nas últimas semanas, professor. Exatamente, é a questão da formação do cidadão, que a gente vem trazendo aqui para nossa sociedade através desse debate com grandes profissionais na área de educação.
nessa inclusão que precisa ser feita, porque a gente vive um mundo muito louco ultimamente. A gente tem que trabalhar. Muitas das vezes somos escravizados pelo cartão de crédito, pelo cheque especial, pelas cobranças, pelo consumismo, porque o cartão de crédito ele traz facilidade, mas traz algumas coisas um pouco complicadas, porque talvez no seu salário não dê para você comprar aquilo que, vamos dizer assim, a publicidade te incentivou a comprar, que todo mundo quer comprar, que todo mundo quer ter. Aí você se utiliza do dinheiro que você vai ter do mês que vem, ou seja, através do cartão de crédito, através do cheque especial. É mais um choque do mundo virtual com o mundo real. Porque na hora da compra aquilo é virtual, né? Exatamente. Só que daqui a um mês chega a fatura, vira real. Inclusive, em cruzeiros, quando você vai no cruzeiro, né, os que nunca foram no cruzeiro, você lá dentro, você não tem dinheiro. Você tem uma comanda, você tem uma ficha, moeda. Você tem que comprar aquelas fichas exatamente para te dar a noção de que você não está gastando dinheiro. Porque isso é real. Quando você usa o cartão de débito, quando você usa principalmente o cartão de crédito, você não está pensando que o dinheiro está saindo. Você pode até ter a consciência de que você vai ter que pagar, mas você joga para frente, você não tem aquela consciência real daquele momento. E a gente fica muitas das vezes, as pessoas que acabam não tendo orientação, porque isso eu faço dentro da sala de aula também, e acredito que os professores aqui e as escolas procuram fazer hoje em dia, essa orientação de que o dinheiro é só uma ferramenta que a gente precisa ter para aquilo que se quer. Já diz as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então não é o dinheiro, é aquilo que você faz com ele. E nesse mundo que a gente está tão aí, a gente acaba se desligando ou procurando refúgio em mundos virtuais. Dá um tablet para o filho ficar mais quieto. Estava brincando, estava com uma mãe esperando e fiz uma brincadeira e depois um comentário que tomei até consciência. Depois, poxa, o que eu falei? Ainda bem que inventaram isso, porque agora, pelo menos, ele pode aguardar o médico quietinho ali, brincando no videogame, né? Mas é uma realidade que a gente... Na verdade é isso que se pensa mesmo, né? Na verdade é isso. Esse informe que o Santa Rosa emitiu, tem duas palavras ali que eu achei assim, muito importante, muito forte, que é orientar e supervisionar. E complementando a fala do Ulisses, o pai está muito ocupado em ter e não ser. E aí não está tendo tempo para supervisionar o que o seu filho está fazendo frente a um computador, um tablet ou celular, e muito menos orientando o que tem que ser feito ali, porque ela é uma ferramenta boa, mas tem o seu lado ruim, eu digo que são dois lados da moeda. E os pais não estão fazendo isso. Eles estão esperando, às vezes, para uma escola fazer esse papel, que é o papel da família, de estar orientando, de estar supervisionando. E outra coisa que eu acho assim, muito assustador é aquele pensamento que só é na casa do vizinho que acontece. Então, foi lá em São Paulo, está muito longe. Não, a realidade está perto. Tem pessoas da nossa cidade, que crianças, adolescentes da nossa cidade que participam desses jogos. Eles têm essa linguagem que a gente adulto, que falou na semana retrasada, a gente não consegue acompanhar. E não está distante, tanto que quando aconteceu há 2 anos atrás, um aluno de uma escola particular aqui em Cabo Frio, que foi pego uma arma dentro da mochila, não sei se você ficou sabendo desse caso. Todas as escolas que... Se chocam. Então, porque a gente sempre fica imaginando que isso vai acontecer em São Paulo, no Rio de Janeiro, nunca aqui onde a gente mora. Então, essas duas palavras, foi de uma sabedoria do Instituto Santa Rosa, porque isso aí que o pai tem que fazer, é supervisionar e orientar. É fundamental, porque a gente não tenha notícias tristes como essas aí. Você tem razão. Rodrigo? Com certeza. A família é fundamental nesse momento e às vezes está tão ocupado com o trabalho pelo que precisar do dinheiro, querer o dinheiro, querer dar uma condição melhor para o filho, que às vezes essa condição melhor nem sempre é com esse pensamento. A condição melhor é numa orientação, numa conversa, num bom bate-papo, você sentar com seu filho e ter um bom bate-papo. A escola, ela ajuda, mas esse processo vem de casa,
vem da família. Então, uma família que participa, que tem esses diálogos abertos com os seus filhos, é fundamental, porque realmente a gente sempre acha que vai acontecer com o outro, nunca com a gente. Não, meu filho é tranquilo, meu filho jamais vai fazer isso. E até pela idade, às vezes, né, um garoto, uma garota nova, vai na famosa onda, né, dos colegas, natural da idade, é uma formação. Ele está passando por uma formação. Então, ele às vezes vai, não, pô, meu amigo falou que é legal, meu amigo fez, não aconteceu nada com ele. Então, vou fazer também. É o que chama a nota aqui de impulsividade. Impulsividade, com certeza. Você vai no impulso, natural da idade. Nós adultos somos impulsivos, Verdade. Como é que uma criança não vai ser? Ano passado estava... Né? Quer se sentir incluído. Parte da turma, né? Exato. Ano passado eles estavam com uma brincadeira, que eu não considero isso uma brincadeira, de canela, não sei se era com açúcar, você ficou sabendo? E eu sei que tinha sua canela, eu sei que tinha que pegar, encher uma colher com aquilo e comer, e botar na boca e engolir. Aquilo você não consegue, aquilo acaba você aspirando e você pode ser sufocado. Minha filha chega em casa com um vídeo da amiga dela. Eu quase, falei, mas não é brincadeira. Aí fui falar, olha, isso pode acontecer, isso. E aí as crianças estão fazendo como brincadeira, porque a internet às vezes passa aquilo como uma brincadeira. E a criança, foi o caso na reportagem, quando eu estava assistindo, ele estava, como um videogame, você tem várias vidas, eles estavam achando dessa forma, que eles iam apagar e ia retornar, como se tivesse outras vidas. Eles levam isso como uma brincadeira. Então, sem medir consequências disso, E né? essa brincadeira ano passado da canela em pó teve aqui na nossa cidade. E a gente vai remontar isso a outras questões. O professor Rodrigo tem hora de aula agora, a gente vai terminar esse primeiro tempo, para o Rodrigo poder atender lá o compromisso. Direto para a aula, né? Mas tem outras coisas que a gente encontra muito na sociedade, aquela coisa do pai machão, que quer que o filho seja machão, que não tenha medo de nada. Não tenha medo de impor limites, de dar medo ao teu filho, não, porque o medo é um termômetro interessante para a gente avaliar consequências, viu? Então, você não tem que encorajar o filho a, não, tem que fazer tudo, tem que ser o valentão, o corajoso, porque o papai é assim. Eu não tenho vergonha nem medo de impor limites e dar medo aos meus filhos, não. Reflete, vê, toma cuidado, mede as consequências, avalia. Então a gente tem que ter esse tipo de visão. Professor, obrigado, né, pelas tuas opiniões, por ter participado do nosso debate. Boa aula lá com o pessoal. Continue com o JEP. Obrigado, Sidney. Obrigado, Ulisses. O JEP vai continuar. Já começamos a movimentar para o ano que vem. É a 6ª edição, né? Ano que vem, 6ª edição. Inclusive, até dentro do que a gente estava conversando aqui agora, ano que vem a gente está com algumas ideias interessantes de coisas que saiam um pouco do esporte. A gente quer transformar o JEP mais numa gincana, com coisas que envolvam dança, que envolvam música, banda, mil coisas, para a gente poder agregar todo mundo, não só aquele aluno que é bom no esporte. Então, assim, agradecer o convite, acho que esse debate é importantíssimo. Dizer que a educação física ela é fundamental, principalmente como a gente falou no início da conversa, lá embaixo, na educação infantil, a gente criar o cidadão. Né? A gente vai trabalhar o atleta, né? Um aluno esportista, mas principalmente o cidadão. Questão dos limites, do respeito à disciplina e, claro, sempre interligado com as famílias. A família, nesse momento, é fundamental, como a gente encerrou falando disso. A gente começou falando da parte da educação física lá nas primeiras idades e a gente terminou falando da questão da família. E essas duas coisas caminham juntas. Fundamental esse diálogo com a família e criar essa integração. A gente tem que ter uma integração com o aluno, conseguir ter um diálogo para mostrar para ele também, porque como eu falei, às vezes o professor de educação física para alguns alunos ele é um Deus. E às vezes ele fala com a gente coisas que ele não fala em casa. Então se a gente conseguir ter esse diálogo com os alunos e tá passando isso para os pais, do que está acontecendo, não é levar a fofoca, não é contar para o pai, seu filho me contou isso. Mas a gente está mostrando... perde a confiança. Exatamente, mas a gente está mostrando para o pai o caminho que o filho está seguindo, o que ele está pensando, essa questão da tecnologia, dos namoros, de tudo isso, para que o pai e a mãe consiga também caminhar junto. E a gente caminha junto, escola e família. Isso é fundamental. Isso é a receita perfeita, né? Família e escola caminhando junto. Então, acho que tem um longo caminho ainda, mas a gente consegue chegar lá. Vamos percorrê-lo. Leva um beijo para os teus pais, leva um beijo para minha amiga Thaís. Pode deixar um beijo, Thaís hoje está assistindo, né, que está de molho, então mandar um beijo para ela, hoje ela está assistindo. Meus pais também estão assistindo, meu pai disse que ia ver pela internet hoje,
Então, um beijo para eles, agradecer mais uma vez, e agora eu vou correr para Santa Rosa que tem que dar aula. Vai lá, sobre o JEP, nós somos parceiros já do JEP aqui na TV, agora nessas novidades da Gincana, já me veio aqui a ideia, vamos transformar essa atividade num programa de televisão. Já pensou que legal? Essas atividades da dança, da parte gincana do JEP, já pensei nisso, vamos conversar Muito sobre bom, isso. vamos conversar. Vamos lá. O professor Rodrigo Gomes participou conosco aqui do primeiro tempo do nosso debate sobre educação física, também com a professora Janaína Reveles, que permanece conosco, porque após o intervalo vamos falar de educação inclusiva. E vou receber também a pedagoga Maria Bispo, ela é psicopedagoga, é especialista em autismo e em inclusão. Também um tema importante para a gente avaliar nesse programa especial de hoje, voltado para a educação, no mês do educador, né? A semana é do professor, comemoramos sábado o dia do mestre, e a gente vai abordar também esse tema na volta do nosso intervalo comercial aqui na Litoral News, a imagem da nossa cidade. Até já.